E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. E Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. E ele era, como se pensava, filho de José. E aí começa a descrever a genealogia de Jesus a partir de José até os patriarcas. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que tudo começa no batismo. Tudo começa no batismo. Alguns, e corretamente, biblicamente, acredita-se que seja naquele momento de descer as águas. Mas começa quando nós dizemos sim para o Senhor. Quando nós reconhecemos a nossa necessidade para preencher o vazio que fica aquele espaço em nossos corações. Quando a gente decide sim para Jesus, nós já estamos sendo batizados. Porque é naquele momento que o Espírito Santo vem sobre nós. Porque o Filho, Jesus, ele fez o sacrifício. Mas é o Espírito Santo então que vem fazer a regeneração. E vem fazer com que a gente se torne essa nova criatura. O batismo é aquele ato simbólico de que agora eu morri para o mundo e estou renascendo novamente em Cristo e assim viverei. Eu costumo dizer sempre que toda manhã eu tenho que mortificar o meu corpo, eu tenho que morrer, porque o diabo tenta nos ressuscitar. O velho homem é forte, ele não para, ele tenta, mas como eu falei ali naquela música, é o Espírito Santo está como muralha para nos guardar. Aleluia. Então a Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito, porque ali naquele momento, o texto aqui nessa versão da Nova Versão Internacional diz que foi uma forma corpórea, ou seja, algo físico mesmo. Uma pomba apareceu ali, repousou sobre ele como uma simbologia do Espírito Santo de Deus. Aí mais à frente então, Lucas 4:1, eu acho muito interessante porque a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ele ser tentado. Alguns se questionam, né? Se perguntam, mas como pode isso? Como é que o Espírito leva? Mas se ele leva, porque ele vai junto. Amém? Glória a Deus. O caminho que você estiver trilhando, não tema, porque o Espírito Santo está junto. É É forte. Ele que dá força para a gente vencer. É Ele que nos guarda para a gente continuar. Amém? Então o texto diz, versículo 1 só nós vamos ler. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde ele tinha se batizado, e foi levado pelo Espírito ao deserto. E o versículo 2 complementa, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Jesus não estava só, o Espírito Santo estava com ele. Nós não estamos só, o Espírito Santo está conosco. É forte, Jesus. Junto com isso, precisamos fazer a nossa parte, porque Jesus fez a parte dele. Durante a tentação, ele respondeu com o quê? Com a palavra. A palavra não é o nosso alimento. Nós precisamos do alimento físico para fortalecer o nosso corpo, e precisamos do alimento espiritual para fortalecer o nosso espírito. Então a palavra é esse alimento espiritual que nós precisamos. E o texto então discorre sobre isso, que Jesus vence Satanás pela palavra, porque Satanás ele tenta confundir, porque ele também conhece, mas ele distorce, sabe? É como aquela pessoa que quer usar ou manipular a palavra em benefício próprio. Mas a verdade da palavra não é manipulada. A verdade da palavra é como espada de dois gumes. Aleluia, que separa junta e medula. Glória a Deus. Eu não sou especialista em medicina e biologia, nada disso não, mas eu consigo compreender o que é separar junta e medula, a grosso modo. Então a palavra de Deus tem esse poder de trabalhar na nossa vida de tal maneira que a verdade prevalece. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao nosso Deus. Então Jesus se encheu do Espírito. Nós jamais conseguiremos exercer um ministério, seja qual for,
se não estivermos cheios do Espírito. Talvez você já conheça aquela história que diz que um jovem foi perguntar para o seu pastor: pastor, como é que eu faço para ser cheio do Espírito e para permanecer cheio do Espírito? E o pastor deu uma peneira para ele e diz: vai lá no rio e enche essa peneira. Conhece já a história, né? Todo mundo conhece? Não? Pronto, então vou concluir com aqueles que não conhecem, né? Aí o jovem, obediente, foi lá, enchia a peneira. Quando tirava a peneira, o que acontece? Seca. Depois de muitas tentativas, ele volta para o pastor: impossível, não tem como. Quando eu tiro a peneira, ela esvazia. O pastor disse: então, para você permanecer cheio, você tem que permanecer mergulhado. Glória a Deus. Essa é a reflexão, esse é o ensinamento. Se nós quisermos permanecer cheios do Espírito, precisamos estar mergulhados. Ezequiel capítulo 47. Eu vou confirmar para não dar a passagem errada. Ezequiel 47. Vou ficar com 47. Eu não tenho certeza só. É ele mesmo. As águas que saem do templo. Depois você reflete lá. Mas Ezequiel 47, é interessante que Ezequiel falando com Deus, Deus falando com Ezequiel, Deus dá uma ordem para Ezequiel: filho do homem, entra na água. E aí então, tem uma certa medida lá de 500 metros. E ele anda 500 metros. E a água deu no tornozelo. E aí Deus de novo para Ezequiel: mais 500. E ele andou mais 500, a água deu no joelho. Mais 500, andou de novo, a água deu na cintura. Mais 500, andou, a água deu no peito. Mais 500, agora ele não tinha mais chão, afundou. É forte. E aí então vem a promessa, né, de aquele rio, como nasce do templo de Deus, frutificar. Tem indícios lá, né, no Jordão, que o mar morto está começando a ganhar vida. Profecia de Ezequiel. Mas eu quero só exemplificar com esse texto de que esse andar no rio, mergulhar no rio, é um processo, uma progressão para nós sermos cheios do Espírito Santo. Se a água estiver só no nosso tornozelo, nós vamos ter o controle da situação e a tendência de queremos dominar a situação do nosso jeito. No joelho, conhecemos um pouco mais, mas ainda temos domínio. Até a água no peito, ainda nós conseguimos dominar a situação, mas quando nós afundamos, então nós dominamos mais nada e a nossa dependência é só do Senhor. Aleluia, aleluia, dependência do Senhor. Ser cheio do Espírito é ser dependente do Senhor. Jesus vem à terra como homem, mas ele se coloca como dependente do Senhor, apesar de ser divino. Aleluia. Então Jesus Cristo, na sua tentação no deserto, ele está cheio do Espírito, ele não está só. Aleluia. Mais adiante, capítulo 4, o versículo 14. Lucas 4, 14. Aleluia. Os irmãos me conhecem, né? Eu gosto de passear pela Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Aleluia. No poder do Espírito. Eita Jesus. Se nós estamos cheios, nós andamos também no poder, porque o Espírito Santo, ele nos dá esse poder. O texto base que eu citei aqui: receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aquela palavra traduzida lá para poder tem um significado de uma chama inflamada. E a memória que Deus me fez ver nessa imagem foi de um carro. O carro está ali bonitão, mas se ele não tiver combustível, ele não anda. A gente acha que é o motorista, né? Da partida e sai, faz a marcha, o automático nem faz a marcha, né? Mas não, precisa do combustível. Mas só o combustível basta? Não. Precisa da parte elétrica, né? Daquela
faísquinha que vai sair da hora da partida. As duas trabalhando junto. Fogo, combustível, para fazer o motor funcionar. Aleluia. Essa é a imagem que o Senhor me deu para definir ou descrever esse poder. Derramarei sobre vós do meu Espírito. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito. Aleluia. Então Jesus andava nesse poder, porque ali naquele batismo o Espírito repousa sobre ele. E então, cheio do Espírito, ele vai para um deserto para passar por aquele momento, por aquele tempo. E agora a Bíblia diz que ele sai no seu ministério com poder no Espírito Santo. Aleluia. No poder do Espírito Santo. O texto vai revelar ali tantos milagres e maravilhas que Jesus fez. Mais à frente ainda, no versículo 32 de Lucas 4. Lucas 4, 32. Aleluia. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. E aí depois vai discorrer sobre o que Jesus fez com aquele demônio que se manifestou ali na sinagoga. Mas essa autoridade é interessante também nós entendermos. Obrigado. O risco, de repente foi visualizado, tem que eliminá-lo, tá muito bem. Essa autoridade que Jesus tinha, a palavra do original traduzido por autoridade significa algo delegado, algo para ser feito. É a mesma coisa, né? Nós aprendemos no Rema, explicaçãozinha básica. Tá lá o guardinha de trânsito, você vem no carro, ele apita, levanta a mão, nem olha para você. Ele só dá um apito, levanta a mão. Você para ou você atropela ele? Autoridade. Você olha para aquele homem com um apito e a mão no alto e você para automaticamente, porque ali ele está revestido de uma autoridade para te fazer parar, para não deixar você passar. Se você passar, você é multado. Você desobedeceu uma ordem dele. Então, autoridade delegada. Jesus Cristo foi visto por aquelas pessoas como alguém que tinha autoridade, algo delegado sobre ele. Mas ele ficou com isso para ele? Não, de maneira nenhuma. Porque lá em Mateus 28, 18, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda autoridade foi me dada. E aí então vem a ordem: ide e fazeis discípulos de todas as nações, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como eu vos disse. Tem essa ressalva: assim como eu vos disse. Jesus compartilhou da sua autoridade conosco, amém? Amém. Aleluia. Glória. Você compreende isso? Porque nós temos essa autoridade. Aleluia. Glória a Deus. E um último versículo de Lucas 4, versículo 36. 4, 36. Aleluia. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até aos espíritos ele dá ordens, com autoridade e poder, e eles saem. Glória a Deus. Porque Jesus tinha ordenado para que aquele demônio saísse daquela pessoa que estava na sinagoga. Eita, estou me arrepiando todinho. Aleluia. Você tem autoridade e poder. Glória a Deus. Nós não cantamos: autoridade e poder dominem em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei sobre os povos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Autoridade e poder, algo delegado, e um fogo propulsor. Dunamis, que é a palavra do grego. Um fogo propulsor
que ativa em nós algo sobrenatural, além do nosso controle, além do nosso intelecto, inimaginável, mas que pode ser experimentado. Aleluia! Glória a Deus. Sabe, em 2001 eu comecei a minha jornada ministerial. Em 2004 eu fui ordenado. Em 2017 pedi licença, na verdade pedi a liberação do ministério que nós éramos e fui para outro ministério. Passei 3 anos aí, pedi licença. E agora que eu voltei e da licença não pedi para voltar mais não. Então foram aí de 2001 a 2020 19 anos. É forte, Jesus. E dentro desses 19 anos, as experiências que eu tive, não tão grandiosas, nada de espetacular. Inicialmente era uma batalha com o demônio e com Deus. Falei, Senhor, para que mandar? Não precisa mandar a pessoa endemoniada para cá, não. Fazer o negócio. Oi. Acho que não. Vamos ver aqui. Ligou, tá desligado. E aí? Ligou? Pronto. Tava lá eu, tocando violãozinho, a dirigente ali, iniciante. Entra um cidadão da rua e pede para falar. A irmã inocente vai dar o microfone. Aí o cara se manifesta. Eu com meu violãozinho. Aleluia. Mas Deus habita em meus louvores, irmãos. Glória a Deus. O diabo não resiste. É forte, Jesus. Então eu com o meu violãozinho comecei a louvar. Ele deu uma grunhida, tentou se virar para o meu lado. Eu tirei o corpo fora, ele caiu no chão. Quando ele caiu no chão, os irmãos também já caíram em cima. Eu já soltei o violão e nós repreendemos. Mas depois eu fui conversar com Deus. Senhor, não precisa disso não. Me chamou para pregar a palavra. É forte. Mas a partir daí passei por alguns testes dessas situações. Mas é interessante, porque algumas vezes o demônio olhavam assim. E eu não falo isso para me gloriar não, tanto que eu nem falava tanto nisso, porque eu vou ser sincero, eu sempre disse para Deus, Senhor, essa parte eu não preciso. Só você prega a palavra. Expulsar demônio para quem tiver o dom aí. Pronto. Mas todos nós temos essa autoridade. O demônio se sujeita à nossa autoridade. Nossa não, a autoridade do Senhor, no nome do Senhor, que Ele delegou para que a gente pudesse usá-la. Temos a permissão do Senhor. Só que eu fui aprender isso bem mais tarde. No início de não, Senhor, essa parte aí não estava no contrato não. Na hora que fez o chamado, não estava escrito esse negócio aí que tinha que ficar expulsando demônio não. Mas enfim, alguns davam aquelas grunhidas e olhavam para mim. Teve um que disse que ia me matar o dia que eu me afastasse. Sentado do meu lado. Ele aqui, eu sentado do lado dele. Olhando para frente. Não vou mentir para vocês. Se não funcionar o espiritual, vai funcionar o físico. Porque eu vou saltar no pescoço dele. Sentado. E aí ele dizendo, dia que tu sair, eu te mato. E eu olho para frente, ele não. E o pessoal gosta de fazer entrevista, aquele espetáculo, não. Ele sentado e disse para você não tem poder para isso. Aí os irmãos puxaram louvor no culto, dentro assim, era uma igreja pequena, nunca pastorei igreja grande não. Acho que era o tamanho menor que esse espaço aqui. Mas uma igreja, os irmãos começaram a louvar, eu abri meus lábios em louvor, ele deu uma grunhida, levantou e desceu assim numa ladeira lá. E aí eu fui aprendendo. Porque o bom aprendizado tem que ser com prática. A teoria é excelente, mas a prática é melhor. Você experimenta. E louvado seja o nome do Senhor, porque eu pude experimentar nesse período o que a palavra do Senhor diz, que nós temos autoridade e poder. Nós temos delegado para nós essa autoridade em o nome de Jesus. Nós temos o poder do Espírito Santo, foi derramado sobre nós, e esse poder ainda está em nós. Aleluia. Amém.
está em nós. Amém. Lucas capítulo 9. Jesus então escolhe seus, entre tantos que o seguiam, escolhe 12 para serem aqueles que estarão mais próximos, que darão continuidade ao seu trabalho. E aí então, no capítulo 9 de Lucas, é narrado o envio que Jesus faz desses discípulos de 2 em 2, para que desenvolvessem a obra no modelo que ele vinha fazendo, curando enfermos, expulsando demônios, operando sinais e maravilhas. Aleluia. E o texto nos diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Até aqui, esses 2 versículos. Depois o restante das instruções você pode meditar. Mas o que importa para nós é que o poder e a autoridade Jesus não segurou para si. Jesus passou para os 12, passou para aqueles próximos que vieram. Aleluia, aleluia. Porque esses próximos que vieram, os frutos, nós estamos aqui porque os próximos, aleluia, exerceram o poder e a autoridade. E nessa noite o Espírito Santo de Deus conosco, ele nos aviva para que a gente exerça esse poder e essa autoridade no nome de Jesus. Amém. Os tempos estão difíceis. Algumas decepções que eu vejo assim na igreja, de situações das pessoas estarem com um discurso e com outra ação. Não está sendo coerente o discurso com a prática. Isso decepciona, porque eu penso que aquelas pessoas que ainda são novos na fé, talvez sofram um impacto tão grande ao não verem esse discurso, né, sendo desenvolvido na prática. E talvez elas se desliguem, talvez elas não creiam. Eu louvo a Deus porque a jornada, o treinamento que Deus me deu foi apenas com um pastor cheio de amor. Cheio de amor. Era conhecido como pastor do amor. No ensino, para sentar e ensinar doutrina, teologia, mas as atitudes dele marcaram a minha vida. Porque se não fosse o amor de Cristo que eu vi na vida dele, talvez eu tivesse abandonado a caminhada, talvez eu não estivesse aqui. Mas porque eu vi isso na prática, dentro daquilo que ele vivia. Se hoje, eu tenho a minha família e tenho o amor demonstrado por minha esposa e meus filhos, foi porque eu vi naquele homem, junto com sua esposa e os seus filhos, a forma de tratamento, a forma como ele se comportava, como ele tratava com os irmãos, como a ministração da palavra que ele trazia, e depois ele vivenciava isso no dia a dia. Ele já partiu, já está na glória com o Senhor, mas aquilo me impactou. Então nós precisamos estar cheios do Espírito, mergulhados no Espírito, porque quando esses discípulos voltam, na verdade no capítulo 10 tem ainda o relato dos 70 depois que foram enviados, e esses 70 vêm mais animados ainda, porque eles vêm com um relatório para Jesus dizendo: Senhor, precisava o Senhor ver como que os demônios se submetiam a nós. E Jesus disse: se alegrem, mas se alegrem muito mais, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia. Porque se por um momento nós podemos exultar por uma conquista, algo de libertação, algo que nós somos instrumentos nas mãos de Deus, usados por Deus, mas a vida vai continuar.
E lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, Jesus diz: muitos que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Eu sempre tenho essa palavra comigo. E eles dizem: mas Senhor, como assim? Em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos enfermos. E Jesus diz: apartai-vos de mim. Ele diz: a quem eu compararei? Aqueles que obedecem e praticam a minha palavra. Eu os compararei como aquele homem que fez a sua casa na rocha. E deu os ventos, subiu os rios, e a casa permaneceu firme porque estava na rocha. Mas aquele que não pratica a palavra, eu o compararei como aquele homem insensato que fez a sua casa na areia. Deu os ventos, subiram os rios e levou a casa. Então nós precisamos, cheios do Espírito Santo, estarmos preparados, porque eu gosto muito de uns textos que dizem de repente, pelo menos 2 que me vem à memória. Estava lá aqueles 120 homens e mulheres reunidos numa casa, em obediência a uma promessa que Jesus faz antes de ascender aos céus: permaneçam reunidos até que dos céus ou do alto céus vós sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Ele aparece para 500. Eram 500 que ele se manifestou, mas só 120 é que permanece juntos, orando, clamando, aleluia, Glória cheios, permanecem mergulhados. Se você estiver cheio, mergulhado, orando, porque essa é uma parte que me marcou nesse livro: Senhor, ensina-nos a orar. Porque se nós estivermos orando, o de repente de Deus pode chegar. De repente, aqueles homens e mulheres estavam orando, e de repente veio como um vento impetuoso que encheu aquela sala. Aleluia, tremeu aquele lugar. Aleluia, aqueles homens e mulheres foram tidos como bêbados, embriagados, porque eles não tinham controle de si, porque estavam cheios do Espírito Santo e falavam em línguas que todo aquele povo que estava reunido em Jerusalém entendia na sua própria língua. Aqueles que não acreditavam que eram sete, eles estão bêbados, e ele diz: eles não sabem nem ler e escrever, como é que vai estar falando em outras línguas agora? Mas o poder do Espírito Santo, quando vem sobre nós, ele faz algo incompreensível para nós, incompreensível para quem vê, mas poder e milagre nas mãos do Senhor. Aleluia. A gente vai ler o relato. Quantas almas se converteram depois daquilo? 3.000. Depois Pedro e João vão para a sinagoga, passaram aquele momento, aquele tempo. Na frente do portão do templo, da sinagoga, aquele homem que estava ali mendigando, aleijado: prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aleluia. Na leitura simples, a gente acha que foi fácil, né? Pega um homem de 40 anos, aleijado, toma pela mão, levanta e sai andando normalmente. A Bíblia diz que Pedro e João ajudaram ele. Mas sabe, se a gente parar para pensar um pouquinho, 40 anos, sem saber o que é dar um passo, sem saber o que é um equilíbrio de um corpo ereto, e de repente então, ele se levanta, ele anda, não normalmente como andamos, mas dá o primeiro passo, e aí ele toma gosto, dá o segundo, e vai gostando mais, e daí ele sai andando, É forte, e todo Jesus. mundo vê o milagre incontestável. 40 anos, homem conhecido por mendigar e esmolar no portão do templo. Toda vez que tinha reunião, ele está ali. Ei, irmão, você é crente, a colaboração aqui, demonstra tua fé, teu amor. Mas agora não, agora aquele homem está em pé, exultando, glorificando, porque ele foi curado, porque Pedro e João estão cheios do Espírito. E o resultado daquilo? 5.000 almas novas acrescentadas, porque creram. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Paulo e Deus. Silas, por uma visão, vão para a cidade de Filipos.
Macedônia e ajuda-nos. Atos 16. E aí eles chegando, encontram Lídia e outras mulheres na beira do rio, orando. E eles se integram à oração, e aquela casa então é batizada. Seguem adiante. Um outro dia, uma menina adivinhadora, explorada por aquelas pessoas que ganhavam dinheiro, atrás de Paulo e Silas, dizendo: ele é filho de Deus. Acho que era isso que ele dizia, nem me lembro mais que a menina falava. Esse é filho, vamos ler, né? Atos 16. Homens de Deus. Acho que eu já misturei os textos aqui, mas a gente acha ligeirinho. É forte, Jesus. Aleluia. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Não são filhos, são servos. Aleluia. E lhes anunciam o caminho da salvação. De repente Paulo encontra eco, mas da maneira incorreta. Porque para todos os efeitos, aquela menina era explorada para adivinhar o futuro dos outros. E Paulo se incomoda com aquilo, apesar de ser uma verdade a respeito dele, mas ele se incomoda. E aí então ele ora para aquele espírito de adivinhação sair dela e cadeia nele. Mas o que me, faz o meu coração saltar de alegria, e que eu aprendo, eu não devo murmurar, porque eu não tomei açoite. Eu não fui jogado numa prisão, e na prisãozinha aí, né? Televisão, videogame, só está privado da liberdade, mas um conforto ali dentro. Não, lá nas cavernas, nas profundezas, na umidade, luz, no meio de insetos, de roedores, lá está Paulo e Silas. E diz que depois de açoitados, por volta da meia-noite, eles estavam orando e cantando louvores. E de repente há um grande terremoto, as cadeias se quebram, as portas se abrem. Aleluia! Quando estamos mergulhados, cheios do Espírito Santo, no poder, na autoridade do Espírito Santo, não são as circunstâncias que nos impedirão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Tem um pastor havaiano, Wayne Cordeiro, e ele tem uma igreja lá no Havaí. Ele escreveu alguns livros. Eu fui procurar o livro dele, Andando com o Tanque Vazio, não encontrei, e peguei um outro, que é Mentores Segundo o Coração de Deus. Não, achei um, levei o outro. Então ele fala sobre essa mentoria, né, de os homens de Deus nos mentorearem. Mas ele narra uma experiência que ele foi convidado para ir para a China, e sem ventilador, a igreja dele com ar-condicionado, cadeira acolchoada, mas ele foi para aquele lugar, não tinha ventilador, e as pessoas correram para lá para assistir, sem Bíblia na mão. Mas quando ele falava os textos bíblicos, as pessoas compreendiam e sabiam. E aí, no final de tudo, ele vai falar com o pastor anfitrião, e o pastor anfitrião diz: olha, pastor, ore por nós, que a perseguição aqui é muito forte. E ele diz: não, a gente orar por vocês, é vocês que tem que orar por nós, porque lá no Ocidente nós não temos perseguição. Lá no Ocidente as pessoas têm carro, a igreja não fica nem tão longe. Lá no Ocidente não tem ar-condicionado, nem cadeira acolchoada. Vocês estão aqui nesse calor, sem ventilador, vieram andando de bicicleta, não tem Bíblia na mão, e estão com esse fervor todo. Quem precisa de oração somos nós lá no Ocidente, não vocês aqui. Glória a Deus! Aleluia! As pessoas estão cheias do poder do Espírito Santo. As circunstâncias não são algo de impedimento para elas continuarem e vivenciarem a sua fé.
Espírito Santo diz para nós: olha, eu já deleguei a pessoa do Espírito Santo, aquilo que Jesus Cristo, como Filho de Deus, deixando o Espírito Santo para ser aquele nosso guia, o nosso consolador. Nós nos relacionamos com o Filho, sim, mas o relacionamento maior é com o Espírito, porque Ele habita em nós. É sobre Ele que a Bíblia diz que Ele nos guia como um pai guia um filho, segurando pela mão. Então, entendamos bem quando eu falo que o Espírito Santo dizendo para nós: autoridade e poder está sobre nós, porque o Espírito é poder e autoridade. Então o desafio para nós é hoje não nos curvarmos diante das circunstâncias contrárias. Nosso desafio hoje é vencermos obstáculos e barreiras que se levantarem à nossa frente, porque nós temos poder e autoridade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Que você possa vivenciar isso no seu dia a dia. Essa campanha agora dos 30 dias, que você possa experimentar renovo. Nessa campanha agora dos 30 dias da leitura de Provérbios, que você possa praticar aqueles conselhos. Você possa colocar como um alvo de não somente tomar conhecimento, mas de fazer um desenvolvimento, uma ação prática. Aquilo que o salmista diz, que Salomão diz, capítulo 1, capítulo 2, que foi hoje: procurar exercer. De que maneira eu posso colocar isso em prática na minha vida? Como já tem sido, desafiado. Qual a lição que você tirou, o que você entendeu? De acordo com o que o Espírito Santo vai nos revelando, que a gente possa: Senhor, quero praticar, quero experimentar, eu quero vivenciar. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Aleluia. Vamos ensinar aqui. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Palmas para quem merece, para quem é digno de toda honra, toda glória. Nosso Deus é bom e forneceu nosso irmão com essa orientação prontinha do céu. E nós somos gratos por isso. Tem uma palavra linda. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. É porque aqui é assim, é o céu dizendo como é que tem que ser. Não é a terra dizendo, ó, tem que ser assim, assim. A gente deixa muito na liberdade do Espírito. Mas a voz Jesus manda. E quando você terminar, eu tenho uma palavra quentinha que meu pai me deu para você. Glória a Deus. Aleluia. A paz. Deixa Deus te usar, varô. A paz, gente, a todos. Bora jogar lá o negócio. Tá Vai. muito ruim, minha voz, tá Esses dias eu estava meditando no Senhor e Ele me deu uma palavra que é em Daniel, sobre a parte que fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa palavra ela é bem conhecida, todo mundo já conhece, que eles entraram na fornalha, né, e foram, enfim, desafiados pelo rei Nabucodonosor. Só que o que Deus me falou em relação a essa palavra é que quando a gente é obediente ao Senhor, de todo o coração, não só fala um braço, uma perna, um olho, não, é de todo o coração. Aquilo que Deus tem preparado para a gente pode ser humilhado, a gente pode ser desafiado, a gente pode muitas vezes pensar que não vai prevalecer aquilo que Deus falou sobre nossas vidas, o que vai acontecer. Mas se você se manter firme e fiel ao Senhor, mas eu falo é de todo o coração, você receberá aquilo que você está pedindo. E naquele momento que todos se prostraram diante da estátua que Nabucodonosor colocar para, né, ter adoração, e naquele momento os que zombaram e os que disseram, acusaram, eles não se dobraram diante daquilo que tu pediu, meu rei. E o rei simplesmente ele executou a ordem dele e disse, joga na fornalha. E ainda mandou esquentar 7 vezes mais.
Agora imagina aqueles homens, o que eles pensaram naquele momento. Porque é lindo a gente ler aqui. É bonito. Eita, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Olha, passear com anjo na fornalha. Mas muitas vezes a gente se depara diante de uma situação, diante de um problema, que a gente diz assim, meu Deus, a gente se desmonta todo, os nervos caem. Você entra em pânico, em desespero. Mas naquele momento você sabe a quem clamar. E aqueles homens, eles se manteram firmes, porque eu digo que fácil não é. Como eu já falei, fácil é ler, é pensar, ver a cena. Mas você viver ali, diante daquela situação, e você dizer a morte ou a vida. E aqueles homens, eles mostraram realmente que eles estavam com o coração fiel ao Senhor. Porque falar que fidelidade é fácil. Agora basta Deus dizer, ou você saber que algo é errado. Se você permanece, se você fica. Porque lá era uma fornalha. E era somente para obedecer a Deus. Somente é uma palavra. Mas grande era a situação que eles estavam vivendo. E eles ali, eles provaram para o Senhor que o coração deles realmente estava em Deus. Porque eles, era vida ou morte. E quando ele disse, vai ser lançado, os que acusaram, os que disseram, apontaram. Antes, quando eles iam empurrar Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles foram queimados e foram mortos pelas chamas de fogo. E depois disso tudo, o nome do Senhor foi glorificado. E o rei Nabucodonosor disse, aquele que falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles vão ser mortos. E ali, depois ele disse que honrou a Sadraque, Mesaque e Abidinego com muita prosperidade. E ele deu cargos altos no reinado dele. Então, eu quero dizer o quê? Que quando você se mantém um coração fiel em Deus, você não está perdendo nada. Glória a Deus, meu. Às vezes aquilo que parece ser... Porque diante, imagine, eles naquele palácio, o rei, porque o rei, o bambambam, o top, o que faz, o que manda, desmanda, o que mata, o que não mata. E simplesmente você se colocar diante de uma situação daquela e você pensar assim, meu Deus do céu. Aqui eu tenho que obedecer, porque peraí, eu tenho um cargo bom, eu tenho um cargo aqui no palácio. Eu tenho que obedecer. Deus, desculpa aí, viu, Deus? Porque eu me vi numa situação que eu não segurei. Não, Deus, peraí, só um pouquinho aqui, eu vou fazer isso aqui errado, eu vou me prostrar aqui, porque eu vivo lá, então eu tenho que respeitar o rei, porque é uma lei. Mas antes de respeitar os homens e ao desejo do seu coração, você tem que respeitar o Senhor. Se ele diz não, não, é não, não. Sim, sim, é sim, sim. E aquilo que às vezes parece um prato saboroso, que vem, mas não vem com a ordem do Senhor, não vem com a presença de Deus, irmão, não queira. Aleluia. Glória a Fuja. Deus. Irmão, não queira, porque eu sempre falo, pouco com Deus é muito. É muito. Eu já falei, já repito, já vivi muitas coisas boas financeiramente e vivo ainda. Mas eu não troco nada pela presença do Senhor. Eu digo, Deus, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero isso. Eu quero a tua presença. Saboroso assim você se jogar no secreto, no chão. Você chorar, você clamar o nome do Senhor, você dizer que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso. O Espírito Santo vem, transforma, restaura. Faz transformação, quero viver diante da tua presença e você vê. Coisas que você falava tanto, coisas que você pedia tanto, você não conseguia. E você vê Deus cumprindo exatamente tudo que você orou e pediu. Então, não ceda, porque depois, não ceda as coisas que não vêm com a liberação do Senhor. Não ceda. Se é corruptível, não ceda. Se é mentira, não ceda. Permaneça firme. Firme. Porque aqueles homens foram honrados e Deus ainda foi glorificado. E até o reinado de todo Nabucodonosor, antes deles mandar voltar para Jerusalém o povo, eles viveram lá em bonança, respeitados, porque Nabucodonosor respeitava. Então, se ele fosse ceder àquela situação, ele seria morto, ele não ia estar com Jesus. Depois, eu não ia estar com Deus, com a presença do Senhor. Então, depois, sabe-se lá o que ia acontecer. Mas ser glorificado em nome do Senhor não ia ser até aquele momento. E foi.
E Nabucodonosor ainda depois teve que virar bicho. Passar 7 tempos também. Então, assim, quem era que estava no poder? Era Deus ou Nabucodonosor? Eles tinham que se dobrar diante de Deus ou de Nabucodonosor? Muitas vezes o Nabucodonosor das nossas vidas, irmão, não é um rei, não. É algo que você tem emocional. É algo que você tem na sua vida que você tem que entregar. Que Deus, você sabe que é pecado, você sabe que é errado. Então, às vezes, não é um rei que está